Eu estou gravando este vídeo dia 30 de março de 2026. Recentemente a seleção de futebol masculino do Brasil perdeu para a seleção da França, que é atualmente uma das melhores do mundo. E quem acompanha futebol masculino desde 2002, que foi a última seleção brasileira a vencer uma Copa do Mundo, né, um campeonato mundial de futebol masculino. Foi a última seleção, foi de 2002. Se eu não me engano, os jogadores, né, eu tô tentando, se eu errar algum nome, vocês me avisem, né? Mas os que eu me lembro de cabeça foram o Ronaldo Nazário, o Ronaldinho Gaúcho, que é o Ronaldo Assis. Parece que tinha o Roberto Carlos, tinha o Cafu, que era o capitão no caso, que levantou a taça, tinha o Kaká, Adriano. Esses são os que eu me lembro de cabeça, né? Se você se lembrar de mais algum aí, você coloca aí. Então a seleção de 2002, eu acredito que foi a última seleção do Brasil de futebol masculino a ganhar um título mundial. Eu acredito que nenhuma mais conseguirá ganhar até Jesus voltar. Pode ser que depois, quando o anticristo estiver governando este mundo, né, durante o período de 7 anos que o anticristo governar, antes de Jesus derrotá-lo definitivamente, o Brasil volte a ganhar alguma coisa. Mas isso se houver campeonato mundial, né, de futebol, porque como o anticristo unificará todos os países, será tudo um país só, enfim, acho que será um outro tipo de campeonato, né, tipo, igual o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, né, que são torneios regionais. Mas de qualquer forma, a seleção de futebol masculino do Brasil, eu acredito que a de 2002 foi a última a ganhar o título mundial, a última. Então, o Brasil tem que se contentar só com as 5 estrelas no escudo e acabou. Ou seja, não haverá mais hexa. Pode ser que a seleção feminina cresça nos próximos anos e consiga ganhar um título mundial, né, o que já seria algo fantástico, porque a geração da Marta, né, a Marta já está com mais de 40, então a geração da Marta praticamente está se aposentando, e então é muito difícil, será algo muito difícil, né, de conseguir se o futebol brasileiro ir nesse nível que está, né, porque o que acontece? O futebol brasileiro se rendeu definitivamente às empresas de apostas esportivas. Então, eu não conheço um único clube de futebol masculino do Brasil atualmente que não esteja, né, escravizado pelas empresas de apostas esportivas. Então, as empresas de apostas esportivas tomaram conta do futebol brasileiro de um jeito. E quem sabe, né, quem conhece bem esse meio, sabe tudo o mal que uma aposta esportiva faz para um ser humano, a pessoa deixa de comprar comida, deixa de pagar contas, às vezes deixa a família passando fome, ele mesmo passa fome, passa necessidade para ficar só lá apostando, gastando dinheiro com aposta, né? E você sabe que tudo quanto é jogo de azar tem esse problema, uma hora a pessoa ganha bastante, se empolga, aí só que chega uma hora lá que a pessoa acaba perdendo tudo, acaba se endividando, devendo para agiota. Então a aposta esportiva é um mal, é um câncer, assim como qualquer jogo de azar. Então e o futebol brasileiro está se dobrando, se tornou escravo das apostas esportivas, infelizmente. E isso tem escravizado milhões de brasileiros e até outros países também, infelizmente isso é uma realidade. Ah, mas já existia no Reino Unido, eu sei que o Reino Unido tem essa tradição de apostas, mas você vê como está a Europa atualmente, né? Atualmente a Europa está num período de pós-cristianismo. Está havendo avivamentos aqui e ali, né? Porque nos cenários mais caóticos é que ocorrem os maiores avivamentos, mas a realidade é que o futebol brasileiro já era. O futebol brasileiro, como era até 2002, já era, não existe mais. O que existe atualmente é um Frankenstein
um monstro respirando por aparelhos, tentando ser praticamente um ciborgue, né? O futebol brasileiro se tornou um ciborgue, né? Tá praticamente dilacerado, funcionando, né? O que mantém o futebol brasileiro atualmente são as empresas de apostas esportivas. Se o jogo, as apostas esportivas forem proibidas no Brasil, que seria o meu desejo, né? Que fosse proibida, mas enfim, eu acho muito difícil porque se dá muito dinheiro. O cassino até hoje nos Estados Unidos rende rios de dinheiro. Cidades inteiras como Las Vegas foram construídas com base em dinheiro de jogo. Mas acho muito difícil proibir o jogo no Brasil, né? Ah, mas já desde que o Eurico Gaspar Dutra. Mas se você olhar a proibição do jogo no Brasil, se limita aos cassinos e aos bingos. Até pouco tempo atrás era legal, mas até o bingo se tornou ilegal. Então cassino e bingo são ilegais, mas o resto é tudo legal. Então, na prática, a jogatina come solta no Brasil. Antes era propriedade, né, era monopólio do Estado, agora virou, né, desandou de um jeito que agora qualquer empresa pode abrir um bet, né, pode... Enfim, a situação está cada vez pior. E a seleção de futebol masculino do Brasil está num caos, está num... Enfim, perdeu esses dias atrás para a França, com certeza perderá para a Croácia amanhã, e se ganhar será marmelada, porque a Croácia já foi vice-campeã. Acho que ela ficou em terceiro lugar na época do Joker, né? Quem se lembra do Joker? Ela ficou em terceiro lugar, se não me engano, não lembro se foi em 94, 98, acho que foi em 98. Mas aí recentemente ficou acho que foi em 2018, na Copa da Rússia, isso. Que foi a França venceu a Croácia na final. E em 2022 a Argentina venceu a França. Mas enfim. Então a Croácia está na elite do futebol mundial. Então acho muito difícil a Croácia perder para o Brasil do jeito que está, né? Porque, e sem o Neymar ainda, né? Porque a grande polêmica está sobre a convocação ou não do Neymar. Porque é muita ingenuidade achar que o Neymar não foi convocado até agora, e certamente não será convocado pelo Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, que é o atual técnico da seleção brasileira, né? Pela primeira vez a seleção brasileira tem um técnico estrangeiro, né? Um técnico que não é nascido no Brasil, porque quase todos os técnicos brasileiros estão no nível baixíssimo, mas o Felipe Luiz não poderia ser técnico, mas o Felipe Luiz é muito jovem ainda. O Felipe Luiz tem 42, se não me engano, é bem jovem ainda. Só sei que o Neymar não foi convocado até agora e nem será, eu acredito, acho muito difícil essa altura do campeonato convocar o Neymar. Mesmo com o Vinícius Júnior machucado, contundido. Eu acho muito difícil por causa da posição política do Neymar. Então, o que ocorre com o Neymar é perseguição política. Ah, mas o Neymar fez isso, o Neymar fez aquilo. Isso é problema dele com Deus. Como jogador, o Neymar continua sendo excelente, muito melhor. Ah, mas ele ainda está na final de carreira, que está com 30, não sei quantos anos. Mas ele pode ser o Messi, o Lionel Messi. O Lionel Messi está com quase 40 anos. E com certeza ele será capitão da Argentina esse ano. E com certeza levantará a taça de novo. Então a Argentina além da França, né, obviamente, é a grande favorita nesse ano. Tem tudo para levantar a taça de novo, assim como em 2022. E será conquistar o tetracampeonato mundial. Então o Messi está com quase 40 anos. O Cristiano Ronaldo passou dos 40 já, está com 41, se eu não me engano, 42, não lembro exatamente. Mas o Cristiano Ronaldo já passou dos 40 e continua jogando. E continua com futebol de altíssimo nível. Então a idade não é um problema. O problema é política mesmo. E o fato do Neymar estar contundido não é desculpa. O Neymar Júnior ele pode muito bem ir para a Copa da América do Norte, né? Que a Copa desse ano terá 3 sedes: Estados Unidos, Canadá e México. Os 3 países da América do Norte. Então, Canadá, Estados Unidos e México, com certeza a abertura, eu não lembro se será no Estádio Azteca lá no estado do México, e o encerramento será em Nova York. Acho que o final dessa, acho que será em Nova York, no Rose Bowl, sei lá. Eu estou deduzindo aqui.
Mas eu acho que a abertura está no Estádio Azteca, no Estado do México, né? Eu não lembro exatamente se é isso, mas tudo indica que sim. Mas de qualquer forma, a não convocação do Neymar tem conotação política. Então eu quero. E o que lições podemos tirar de tudo o que está acontecendo de ruim com o Brasil no futebol, assim como em várias outras áreas? O tal da brasa. Se você prestar atenção nessa imagem, você perceberá que a brasa, ela está em seu melhor estágio, está mais incandescente. A brasa, ela pega mais fogo, ela incendeia mais quando está no tom amarelo. Então, essa desculpa esfarrapada de que a camiseta vermelha, que tentaram forçar a goela abaixo, né, impor a camiseta vermelha, embora o Brasil não tenha vermelho na bandeira. Ah, mas o pau-brasil, e que não sei o que, não sei o que. Então, aquela velha desculpa de tentar justificar uma bobagem, algo terrível, com base na história, porque, como já disse, a brasa, a brasa, ela atinge seu melhor estágio quando está na cor amarela. Esse amarelo aqui da minha camiseta não é aquele amarelo vivo, assim, é um amarelo um pouco mais escuro, mas vãos são aqueles que acham que mudando a cor da seleção brasileira para vermelho resolverá alguma coisa. Ah, mas a cor do uniforme da Itália é azul, a cor do uniforme da Holanda é laranja, que não tem na bandeira. Mas aí, nesse caso, a Itália, a cor azul do uniforme da Itália tem a ver com a Casa de Savoia, que eram os monarcas acho que da região lá de Gênova, se não me engano, né, mais perto lá entre a França e a Alemanha, sei lá. Enfim, a Casa de Savoia. Então, é uma dinastia de monarcas italianos, né? Quando a Itália ainda era um monte de países, depois o Vittorio Emanuele II juntou tudo. Mas antes do Vittorio Emanuele II juntar tudo num país só, e tinha a Casa de Savoia, que governava lá uma região lá, acho que de Gênova mesmo, sei lá. Então, era azul, a cor daquela dinastia era azul. Na Holanda tem a Oranje, acho que em holandês acho que fala Oranje, que é a dinastia que até hoje é dos reis, acho que é Alexander Oranje, uma coisa assim, o nome do atual rei da Holanda. A cor é laranja, então tem a ver com a cor da dinastia que governa o país, governa entre aspas, né? Na verdade, parece que a Holanda tem primeiro-ministro, né? Monarquia parlamentarista, mas de qualquer maneira, a família real holandesa, a cor da família real holandesa é laranja, então tem tudo a ver com isso. E na Austrália também, verde e amarelo não tem na bandeira da Austrália, mas a bandeira da Austrália tem, assim, a Austrália tem adotado o verde e o amarelo, porque o amarelo simboliza riqueza, ouro, uma coisa assim, e o verde simboliza as florestas, um negócio, mas isso aqui tem a ver com aquilo que a Austrália tem divulgado como as maiores riquezas do país. Então o verde e o amarelo tem sido adotado pela Austrália por conta disso. Mas no caso do Brasil é uma imposição comunista mesmo, né? Está mais do que claro, está mais do que óbvio que forçar o vermelho no uniforme do Brasil tem conotação política também. Então o vermelho tentaram obrigar, né, a Nike no caso, né, que há muitos anos está administrando a parte esportiva do futebol brasileiro, impôs o vermelho com a desculpa de que era a cor do Michael Jordan, que o Michael Jordan no Chicago Bulls usava vermelho e não sei o que, não sei o que. E então eles quiseram impor isso, que o vermelho também é a cor da Coca-Cola, enfim. Mas eu acho que não, tenho certeza que o vermelho que tentaram impor o uniforme da seleção brasileira
era um vermelho, vermelho político mesmo, de viés progressista, né? Porque o vermelho é a principal cor do movimento progressista. Mas que lições podemos tirar de toda essa confusão, de toda essa salada ideológica, né, maligna que até hoje estão tentando impor no Brasil como sendo certo, e tudo que é conservador, cristão, eles consideram errado, consideram opressor, fascista e tudo mais. Então, que lições podemos tirar de tudo isso com base na Bíblia? Então, eu quero ler aqui 5 textos da Bíblia que falam sobre brasa e comentar rapidamente sobre eles. Aqui no 2 Samuel, capítulo 22, versículos 7 a 13, é o trecho, no caso é um salmo que Davi escreveu quando venceu, estava numa certa altura da vida dele, quando ele tinha vencido todos os seus inimigos, estava livre de todos os seus inimigos. Aí ele escreveu um salmo, que é o Salmo 18. Então esse salmo foi transcrito previamente em 2 Samuel 22, né? 2 Samuel 22, que se tornaria o Salmo 18, né? E na verdade o Salmo 2 Samuel 22 e o Salmo 18 são o mesmo texto, praticamente muda só algumas palavras, mas o trecho entre os versículos 17 e 13 diz o seguinte: estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, e os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele cirou. Subiu fumaça de suas narinas, e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incenderam dele. E abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. E subiu sobre um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvem dos céus. Pelo resplendor de sua presença, brasas de fogo se acenderam. Então aqui a brasa simboliza a presença de Deus. Tanto que em vários textos do Antigo Testamento, em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né? No caso aí também os textos lá de, acho que 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, enfim, vários textos do Antigo Testamento referindo-se primeiramente ao tabernáculo, depois ao templo, falando sobre os sacrifícios, né, que as brasas tinham que permanecer acesas, né, tirar as cinzas, né, os sacerdotes tinham que tirar as cinzas de um lado e colocar a lenha do outro lado, para que a chama permaneça acesa. A chama nunca devia ser apagada. Se você falar em 1 Samuel, no começo da história de Samuel, né, quando ele já estava de uma certa idade lá no templo com Eli, aí quando a lâmpada estava quase se apagando no templo do Senhor, significava que Ofni e Finéis estavam corrompidos, estavam corrompendo todo mundo, toda a linhagem sacerdotal da época de Eli, principalmente ligada ao Ofni e Finéis, estava corrompida, corrompendo todo mundo. Então, no meio de toda aquela corrupção, quando a chama, a lâmpada do templo estava quase se apagando, aí Deus apareceu para Samuel, e Samuel se tornou o precursor do reinado de Davi, né? Ele ungiu Samuel, o Samuel ungiu Saul, porque atendeu à vontade do povo, mas Saul não tinha perfil de rei. Davi sim tinha perfil de rei. Então Davi foi perseguido por Saul durante muitos anos, até Saul ser morto. E aí Davi se tornou rei de Hebron por 7 anos, depois rei de Judá por mais 23 anos. 23 ou 33, isso. Davi foi rei por 40 anos. Ele foi 7 anos rei de Hebron, em Hebron no caso, rei só de Judá. Aí depois rei de todo Israel por mais 33 anos, no total 40 anos, mas enfim. Davi, ele escreveu esse salmo, o Salmo 18, também transcrito no Salmo 2 Samuel 22, falando sobre, comemorando que finalmente estava livre de todos os seus inimigos, e comparando a presença as brasas, aqui no caso, simbolizando a presença de Deus. E tem também a brasa, também significa
o amor genuíno entre um homem e uma mulher, que acabam sendo uma figura do amor entre Deus e Israel, no contexto do Antigo Testamento e no contexto do Novo Testamento, que também é o contexto atual da graça, o amor entre Cristo e a igreja, que é no livro de Cantares. E aqui o capítulo 8, versículos 6 e 7 diz o seguinte: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, com veementes labaredas. Então a tradução revista atualizada diz labaredas do Senhor, ou seja, as labaredas do Senhor. Aqui as labaredas, né, no caso as brasas, que simbolizando a presença de Deus, Deus presente no meio do povo. A brasa é uma das principais figuras, o fogo, a brasa, enfim. E a brasa, como já disse, o melhor estágio da brasa é quando ela está dessa cor aqui, amarela, que é quando há mais calor. O fogo permanece mais forte, mais aceso quando está amarelo. Quando o fogo fica em tom de laranja, vermelha, porque o fogo está fraco. Quando o fogo está bem vivo, bem forte, bem incandescente, bem quente, ele está amarelo. Quanto mais amarelo, melhor, mais quente. Continuando aqui, as muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Então, o amor genuíno, que é o amor de Deus, o amor ágape, ele é simbolizado pelo fogo. E o fogo, obviamente, ele precisa de combustível. E a brasa representa o combustível que mantém o fogo aceso. Agora, vamos para uma das referências bíblicas mais famosas, mais conhecidas e mais lidas a respeito da brasa, que tem o elemento brasa, que é o chamado de Isaías, no capítulo 6, versículos 1 a 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor sentado sobre o alto sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. As asas que cobriam o rosto significavam reverência. As asas que cobriam os pés, eu não lembro o termo agora, mas acho que tem a ver com... acho que tem a ver com reverência também, não lembro exatamente. Eu sei que tem um teólogo que explicou detalhadamente, né, dá para fazer uma pregação a respeito disso, o que simboliza as asas que cobrem o rosto, as asas que cobrem os pés e as asas que faziam o serafim voar. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E aqui também o Santo, Santo, Santo tem duas interpretações. Santo, três vezes, significaria um superlativo, no caso, né? Santo é um adjetivo, aí o santo 3 vezes seria o máximo, o superlativo absoluto sintético, né? Como na língua portuguesa atualmente, seria santíssimo. Mas na época, no hebraico, não havia, né, um termo mais próximo do nosso santíssimo, né? O santo dos santos. Então, usava-se santo, 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 né, como uma forma de superlativo absoluto sintético. Ou esse santo, 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 se levar para o lado espiritual, significa a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu acredito que tá certo também, essa interpretação está certa também, que o santo, santo, santo aqui seria a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, ou seja, uma brasa amarela, ou pelo menos com boa parte dela na cor amarela, que tiraram do altar com uma tenaz, ou seja, com aquele tipo um turquês, né? Aí, como em vez de pegar com a mão, pegou aquele turquês lá, como se fosse um alicate, e aqui fala que ele... E com a brasa tocou minha boca, ou seja, que Isaías com certeza tinha o lábio queimado.
né, ou queimadura aqui no lábio. Então todo mundo sabia que era Isaías por causa da queimadura no lábio. E disse, no caso o serafim disse a Isaías: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então até hoje, os presbiterianos, eu creio que a maioria dos reformados, mas principalmente os presbiterianos, interpretam Isaías, os versículos de 1 a 8 de Isaías 6 como um resumo do culto. Então até hoje, se você for em qualquer igreja presbiteriana, o culto presbiteriano, ele tem essa sequência, né, descrita em Isaías 6, de 1 a 8, que é a presença de Deus, invocação da presença de Deus, da santidade de Deus, tudo. A parte de arrependimento, né, confissão de pecados, né, o perdão concedido por Deus, e preparando, né, a parte de louvor, né, a parte de música também, preparando o coração daquele que está cultuando para receber a palavra. E então eu creio que essa parte do serafim tocando, né, colocando a brasa viva no lábio de Isaías, tem a ver com a pregação da palavra, né? E o trecho final, que é do versículo 8, é o envio, né? Terminado o culto, né, após a palavra, após a pregação da palavra, tem um envio, que é a pessoa que cultua, né, que participa do culto, né, que presta o seu culto a Deus, né, porque culto não é, você não vai para a igreja para receber, você vai para entregar. Então o verdadeiro culto é a entrega, não é você querer esperar receber alguma coisa de Deus. Então a última parte do culto é o envio, para pregar o evangelho, que a principal missão nossa nesse mundo é pregar o evangelho. E agora vamos para Abacuque 3, versículos 2 a 5, que tem a ver também com avivamento, que é outro contexto, né, muito usado quando se fala sobre fogo, brasa, tem a ver com avivamento. Diz assim o profeta: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Como já disse aqui, em muitos outros vídeos eu já disse, que nos cenários de maior caos, os cenários mais terríveis, mais tenebrosos, mais horrendos, que ocorrem os maiores avivamentos. E o texto continua: Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da tua força. Adiante dele ia a peste e as brasas ardentes saindo dos seus passos. Mais uma vez, referindo-se à presença de Deus. Então essas brasas ardentes têm a ver também com o avivamento, porque o avivamento é uma resposta de Deus a uma atitude do ser humano, de arrependimento, de confissão de pecados, de a pessoa se colocar na dependência de Deus, da pessoa reconhecer que não é nada sem Deus, e se colocar à disposição de Deus para fazer a vontade dele. Então o avivamento é Deus mandando fogo, mandando aquela coisa que os pentecostais sabem muito bem o que é, como funciona. E finalmente Romanos capítulo 12, versículo 19 a 21, que diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então aqui tem a ver com o castigo. Aqui no caso, outro contexto muito usado quando se fala de fogo na Bíblia, que é o castigo sobre os inimigos de Deus, e também tem a ver com a purificação, porque o inimigo, os nossos inimigos carnais, quando fazemos bem para eles, nós estamos fazendo com que a mão de Deus recaia sobre eles, ou para purificar dos pecados, ou para castigá-los no fogo eterno. Se eles rejeitarem o perdão oferecido por Deus, se eles rejeitarem a correção de Deus, se eles rejeitarem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, se converterem verdadeiramente a Jesus Cristo e permitirem que o Espírito Santo transforme suas vidas, tirando tudo que não presta a vida deles,
o que aguarda por eles? O fogo eterno, o lago de fogo e enxofre. Então, rejeitar a salvação oferecida por Jesus Cristo é acabar sendo condenado ao inferno. Então, Deus não manda ninguém para o inferno. É claro que lá no julgamento do trono branco, lá em Apocalipse 20, haverá o juízo final dos ímpios, né? Haverá sim o juízo final, mas a pessoa irá para o inferno, a sentença sobre ele já está decretada naquele dia, né? Mas a pessoa que vai para o inferno vai porque decidiu ir para o inferno, não porque Deus mandou assim de uma forma autoritária, de uma forma ditatorial, mandou para o inferno e pronto, acabou. A pessoa que decidiu rejeitar a salvação oferecida por Jesus, porque Jesus ofereceu a salvação para todo mundo, toda a humanidade. Jesus morreu por toda a humanidade, mas somente irão para o céu aqueles que aceitarem a salvação e permanecerem fiéis até o fim. Então, eu acredito que a mensagem que eu poderia deixar aqui é esta, né? Repetindo, as 5 menções da brasa na Bíblia. O primeiro trecho fala sobre a presença de Deus. O segundo texto fala sobre o amor, que é o dom supremo. O terceiro texto fala sobre a purificação. O quarto texto fala sobre o avivamento. E o quinto texto fala sobre o fogo do Senhor, ou para purificar os arrependidos, que eles se arrependerem, ou para castigar aqueles que rejeitarem a salvação oferecida por Jesus por meio do fogo do inferno. Então, espero que você tenha entendido o propósito desse vídeo. E eu, como pentecostal, não poderia deixar de encerrar esse vídeo com um trecho de um culto pentecostal, onde quem é pentecostal raiz sabe que está acostumado com cenas como a que deixaria aqui no final. Você que não é pentecostal talvez se escandalize, mas se você assistiu esse vídeo até o final, espero que você tenha entendido o propósito desse vídeo, e que esse trecho que eu deixei aqui no final não seja escandaloso para você, mas seja a demonstração de que o Espírito Santo continua agindo sim. Não houve, assim, o que os sensacionistas dizem, o fim da manifestação dos dons do Espírito Santo. Não, isso não aconteceu. O Espírito Santo continuou se manifestando, as manifestações diminuíram por conta da apostasia, né? Porque a igreja se apostatou, a igreja se afastou de Deus, né? Aí voltou a se reaproximar de Deus por meio da reforma protestante, e principalmente por meio do movimento pentecostal. Mas eu deixarei o trecho para você refletir. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se for isso, que o canal, Deus abençoe, e até depende, se quiser.